E aí, pessoal, beleza? Como é que estão? Já? Vamos agora trabalhar aqui mais uma aula gravada, tá? E o tema novo agora é a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, matéria que você encontra lá no percurso 9 do livro, ok? Vamos para frente então. Vamos lá. Então, no primeiro momento, a gente precisa fazer uma contextualização de Estados Unidos da América em alguns aspectos gerais. Tá aí o mapinha, né? Mostrando aí United States, tá? Você já percebe lá em cima, depois do Canadá, que nós temos o Alasca, e fora do âmbito do mapa aí você também tem o Havaí, tá? Vamos falar disso já já. Então a localização, ele localiza-se no continente americano, mais especificamente na América do Norte, tá? Faz fronteira com o Canadá e com o México. E é o quarto maior território do planeta. Tá? E aí, como observação, essa medição ela é feita com base no princípio da descontinuidade geográfica, incluindo aí o Havaí e o Alasca. Tá? Então, não é porque está desconectado territorialmente do bloco maior que não faz parte do país. Tá? Então, Alasca, você vê lá em cima que está escrito também United States no mapa, né? Ou seja, significa que é território dos Estados Unidos. E aí, somando esse bloco maior, mais o Alasca, mais o Havaí, nós temos aí o quarto maior território do planeta. Vamos lá. Então, continuando aqui, nós temos aí uma imagem, né, da capital dos Estados Unidos, né, da sede administrativa do Poder Executivo Federal dos Estados Unidos. Tá? E a divisão administrativa deles é baseada em 50 estados autônomos e um distrito de Colômbia, Washington, D.C., que é o que está na foto aí para gente. Tá joia? E 49 estados continentais e o Havaí, que é um estado dos Estados Unidos, mas ele não está no bloco continental, é uma ilha, né? Um arquipélago na verdade, então um estado insular. Lembrando que, só a título de comparação, nós estudamos no ano anterior, aí no 7º ano, que a divisão político-administrativa do Brasil, ela se dá em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Então, lá eles não têm Distrito Federal, o nome lá é Distrito de Colômbia. E aí a gente tem que falar um pouquinho de história, né? Para contextualizar a parte geopolítica, a gente tem que entender de onde veio, né? Para onde vai, quem formou, quem participou, quem está lá, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da formação territorial brasileira, estudamos ano passado o Brasil com a chegada dos europeus, chegando aqui nesse território, encontraram os povos nativos, que passaram a ser chamados de indígenas, tá joia? Então, algo de semelhança você vai encontrar na formação territorial dos Estados Unidos. Olha aí o nosso textinho. Então, expansionismo territorial interno, né? A primeira fase da formação territorial dos Estados Unidos, ocorreu aí no século XVII, tá? Início do século XVII, na verdade, com a criação das primeiras colônias europeias estáveis e formação das famosas 13 colônias inglesas. Então, quando você falar de Estados Unidos da América, começando pelo idioma, você vê a força do povo inglês na colonização desse país. Né? É um país fortemente influenciado pelo povo inglês, tá? Começando aí pelo idioma. No dia 4 de julho de 1776, ocorreu a independência dos Estados Unidos, né? Uma comemoração bem famosa aí, o 4 de julho dos Estados Unidos, semelhante ao nosso 7 de setembro. No caso do nosso 7 de setembro foi 1822, lá foi bem antes, né? 1776, Estados Unidos tornou-se independente, e quando a gente fala que um país torna-se independente, nós estamos falando que ele passa a ser autônomo, né? Não precisa mais de um poder externo para tomar decisões, ele já propriamente pode criar seu próprio conjunto de leis, suas próprias regras, sem interferências externas. E aí a gente vai entrando no conceito de soberania, de autodeterminação. Autodeterminação é um conceito mais novo, aí ele data aí do século XX, mas a ideia de autodeterminação já existia, né, nessa época.
E aí nós temos também, dentro da formação territorial dos Estados Unidos, a famosa marcha para o oeste, que é o quê? Inicialmente, assim como no Brasil, ocupou-se o litoral leste, tá? E aí você vai marchar para o interior, como está descrito aí nesse desenho, nessa gravura, tá? E aí você vai ter a interiorização do território dos Estados Unidos, na famosa marcha para o oeste. Foram importantes para a conquista do oeste os ideais do Destino Manifesto e o ato da propriedade rural, o famoso Homestead Act. Vamos falar deles dois agora na sequência. Aí, a gravura, né, mostrando a ilustração do Destino Manifesto, né? Quais eram os ideais do Destino Manifesto? 1845. Esses ideais defendiam que os brancos e os puritanos eram os eleitos para desenvolver o país, missão de criar uma sociedade modelo na América, tá certo? Então, como se fossem os escolhidos, tá? Os eleitos, tá? Defendiam que os indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, ou seja, um discurso no sentido de tomar o território do povo nativo daquela região, tá? E com essa tomada de território eles poderiam construir ali o seu estado soberano, tá? Isso ao custo, inclusive, de muitas vidas, né? Olha aí, já em 1862, ficou famoso aí o Ato da Propriedade Rural, também conhecido como Homestead Act, tá? Tem algumas ilustrações aí, o primeiro mapinha lá em vermelho e azul, mostrando em azul as áreas anteriormente ocupadas, né? E em vermelho as áreas aí que poderiam fazer parte desse ato da propriedade rural. Então, o que era o Homestead Act? Ele concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Então, a pessoa cultivava aquela terra. Aqui no Brasil, nós chamamos isso no direito civil de uso capião. Você tem a posse mansa e pacífica, e se ninguém reclamar da tua posse sobre aquela terra, você, depois de determinados anos, seja no espaço urbano ou no espaço rural, para cada um tem uma regra, tá? Você passa a ser o dono daquela terra. Nesse caso aqui já era a regra. Você cuidava da terra por 5 anos e aqueles 160 acres de terra passavam a lhe pertencer e à sua família. Isso aí, gente, atraiu inúmeros imigrantes irlandeses e ingleses, entre outros. Então, mais uma vez aí mostrando a influência dos ingleses na composição cultural e étnica da população estadunidense. Tá? Favoreceu o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. Então, quando você tem o surgimento de um mercado interno, isso aí é muito bom para a ocorrência e o crescimento de outras atividades econômicas, como a gente continua vendo aí. Ó. O mercado interno de consumo assegurou a industrialização do país, que se desenvolvia nos estados do Nordeste. Certo? Então, você vai perceber o seguinte, quanto maior o mercado consumidor, mais encorajados estarão os investidores a investir em outros ramos. Isso contribuiu para transformar os Estados Unidos da América no atual país mais rico do mundo. Claro que não foi isoladamente esse fator, mas historicamente está aí uma das principais causas do grande enriquecimento dos Estados Unidos da América enquanto país. Bem, gente, chegando já no último slide dessa aula, Doutrina Monroe, tá? 1823, ela foi editada e promulgada, né? Disseminada aí pela participação no poder dos Estados Unidos pelo presidente James Monroe. Tá? Alguns falam Doutrina Monroe, tá? Mas a pronúncia que eu mais vejo aí nos textos em inglês, né? Assisto alguns vídeos aí sobre essa questão, e a pronúncia que eu mais vejo é Monroe, tá? Então, Doutrina Monroe.
a América para os americanos. E aí a gente faz uma ressalva, né? Eu lembro antigamente que eu tinha um professor de história e ele falava sobre a doutrina Monroe, ele falava a América para os americanos do norte. E eu discordo disso, porque nós já aprendemos, vocês já aprenderam também, que a América do Norte, ela comporta geograficamente Canadá, Estados Unidos e México. Então por que eu discordo desse meu antigo professor, que era um excelente professor? Porque quando ele falava a América para os americanos do norte, eu estaria incluindo os americanos do norte. E aí estaria também os mexicanos, né? E essa doutrina Monroe, ela é a América para os americanos. E quando ele fala a América para os americanos, ele está se referindo aos americanos como se fossem apenas os estadunidenses, e não todos os americanos do continente. Tá joia? Defendia que os Estados Unidos, em nome da sua segurança, não permitiria que nenhum país europeu reestabelecesse domínios sobre qualquer território localizado no continente americano. Ou seja, não ia ter mais negócio de França, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Espanha ficar criando colônia aqui, o que foi muito bom para a independência dos Estados Unidos e do próprio continente. Mas, por outro lado, essa doutrina aumentou essa tutela, esse, entre aspas, cuidado dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, aumentando a intervenção estadunidense nas demais partes do continente, porque a relação entre Estados Unidos e Canadá sempre foi muito próxima, até pela origem étnica inglesa majoritária desses dois países. Tá? Mas quando a gente parte do México para baixo, e estamos falando agora de América Latina, tá? A origem é diferente da deles, e a influência política dos Estados Unidos no restante do continente, a partir da doutrina Monroe, tá? Foi muito maior. E aí vocês estão vendo um taco de beisebol, né? Parecido aí, mas eles chamavam isso de porrete na época, né? A política do porrete, né? Em inglês eles falam a política do Big Stick Policy, né? Então, é na base da paulada, é na base da pancada, tá? Que eles vão resolver muitas coisas, tá? Tanto é que você observa uma continuidade da política do Big Stick até hoje, quando você compara o poder militar dos Estados Unidos da América com os demais países do planeta, tá? Ele não é mais hegemônico militarmente como era há algumas décadas, mas você tem aí a ascensão do poder militar chinês, o poder militar russo, né? Então os Estados Unidos já não reina sozinho militarmente, mas em números ainda é o maior poder militar do planeta, tá ok? Então tá aí um pouco de doutrina Monroe para você compreender aí a formação territorial dos Estados Unidos. Na próxima aula a gente vai estar falando de mais detalhes de atualidades, tendo como base essas questões históricas. Olha aí, pessoal, então para a gente fechar com chave de ouro, né, esse bate-papo, vou pedir para vocês lerem atentamente o percurso 9 do livro, tá? Tá lá nas páginas 84 a 89, e responder as questões 1 a 4 da página 96 no caderno. Essas questões vocês não precisam me enviar, tá? É para você fazer aquele treino da escrita, caprichem nas respostas, tá? E posteriormente nós vamos fazer um formulário pontuado com esse tipo de assunto. Então já vai treinando aí uma boa escrita, tá joia? Então o bate-papo hoje era isso aí, tá? Obrigado pela atenção, bons estudos aí, uma excelente semana. Fique com Deus, tchau!